Boa noite. No Band Entrevista de hoje, eu converso com o senador da Bahia pelo PSD, Otto Alencar. Boa noite, senador. Boa noite. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço. Senador, vamos começar falando da reforma da Previdência, Sim. que está tramitando aí no Senado. Estão acontecendo audiências públicas, né? Mas parece que os senadores estão querendo mexer no texto, não no texto principal. Mas, na opinião do senhor, quais pontos do texto precisariam ser mexidos? Olha, não mexer no texto principal é o interesse do relator, o senador Tasso Gereissati. A maioria dos senadores, e o que eu tenho conversado, que é o meu caso também, nós vamos apresentar emendas para o texto que veio da Câmara dos Deputados. O Senado não pode carimbar com o desejo do Tasso Gereissati, a quem eu respeito muito, o texto que veio da Câmara. Nós queremos fazer algumas alterações. Eu já apresentei emendas, outros senadores apresentaram, e eu creio que, pelo que o Tasso vai estar falando, ele vai apenas suprimir algumas coisas que veio, porque suprimindo não volta para a Câmara, mas nosso desejo é alterar alguns pontos que nós achamos que precisam ser alterados. Quais textos, quais pontos? Um deles, por exemplo, que eu apresentei, eu sempre entendi que a reforma da Previdência ia precisar de recursos extras para financiar a Previdência, o fundo previdenciário. Por exemplo, você sabe que o trabalhador da iniciativa privada e do setor público, ele recolhe dele o PIS/PASEP. O ano passado, do FAT, que compõe o FAT, isso representou uma arrecadação de quase 70 bilhões de reais. Quando ainda estavam discutindo o relatório da Câmara com Samuel Moreira, eu era o presidente da comissão especial e o Tasso relator. Eu perguntei ao Samuel e ele ficou estudando a possibilidade de tirar parte desse recurso para financiar a Previdência. A sugestão nossa era que ele tirasse desses 70 bi, 20 bi em 10 anos, dar 200 bilhões, para não penalizar o trabalhador em alguns itens. E também nessa questão da pensão por morte, que eu trabalhei muito na Câmara para que não passasse. Aí o que é que acontece com esse recurso? Esse recurso, ele é encaminhado para o BNDES. Parte desse recurso é para o BNDES. O FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem hoje no BNDES 282 bilhões de reais, que foi emprestado a quem? JBS, as grandes empresas que estão envolvidas nesse mar de lama que a Operação Lava Jato detectou. Ou seja, tira o dinheiro do trabalhador, bota no BNDES para emprestar às grandes corporações. Está errado. Tem que botar esse recurso para financiar a Previdência e não penalizar o trabalhador. Essa questão mesmo da pensão por morte, nós lutamos ontem, eu já apresentei emenda lá para o Tasso, para acabar com essa história de redução da pensão por morte. Morre o trabalhador, reduz em 40% a pensão que seria destinada a pensionista. Isso é um absurdo. Eu apresentei essa emenda. Apresentei emenda também, além dessa da pensão por morte e do FAT para financiar a Previdência, apresentei então a emenda para diminuir a idade do regime geral da Previdência. É claro que tem algumas corporações que têm uma idade mínima menor. Na área da segurança pública, tem o professor. Mas vem cá, e o trabalhador, e o carpinteiro, e o pedreiro, o da construção civil pesada, o da mineração, ele vai trabalhar na mineração para se aposentar com 65 anos? Ou seja, esse texto que hoje está tramitando aí no Senado, talvez retire aí garantias já conquistadas há muito tempo pelo trabalhador? Exatamente. Eu estou falando, por exemplo, do trabalhador da mineração, que é uma área de alto risco de doenças relacionadas com o seu trabalho, com a ocupação do trabalhador. Então, essas coisas todas precisam ser observadas. Nós lutamos lá o PSD lutou muito na Câmara e conseguiu reduzir algumas coisas. A colaboração mínima, a contribuição mínima era 20 anos, como eles queriam, nós reduzimos para 15 anos. Tiramos disso a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada. A letra de lei continua na Constituição Federal. Isso também nós conseguimos manter. Tiramos outros itens que o governo mandou. A capitalização, que era um absurdo, querer capitalizar com quem ganha 3, 4 salários mínimos. Não há a menor
condição no Brasil de se fazer isso agora. Pode ser que lá adiante, crescendo o poder de renda das pessoas, tem essas condições. Mas ainda tem coisas dentro desse relatório que veio da Câmara que, na nossa opinião, na minha opinião não, é a opinião da maioria dos senadores. Portanto, eu acho que vai ter modificação. E a PEC paralela, nós não vamos, eu não vou votar. Por que não vou votar? Porque a Câmara não deseja votar. Então, se nós votarmos no Senado, vai chegar na Câmara e não vai ser apreciado. O senhor, inclusive, chegou a dizer essa semana que não vai votar a reforma da Previdência enquanto não seja votado o novo Pacto Federativo, que isso deve ajudar muitos os estados e municípios, é o que o senhor defende. Exatamente, você falou corretamente. Antes da votação na Câmara, eu fui chamado para que o PSD, que tem 35 deputados federais, pudesse apoiar a reforma da Previdência. Eu coloquei que, tirando essas coisas que eu falei agora, que foram retiradas, e o Pacto Federativo, nós poderíamos aprovar, votar. O Pacto Federativo ele é composto de 7 itens. Primeiro deles, acabar com a Lei Candir. Os estados não podem mais ficar financiando as exportações e o governo federal não repõe esse dinheiro aos estados. O segundo item, esse ano o governo federal pagar 4 bilhões da Lei Candir. O terceiro item, aprovar a PEC da cessão onerosa que está no Senado, já passou pela Câmara e o relator é o senador Cid Gomes. O quarto item, passar recursos para os estados dos royalties do pré-sal do petróleo através do Fundo Social. Começa com 30% e vai até 70% em 8 anos. Isso para fortalecer, botar mais dinheiro na conta dos estados e dos municípios para pagar os seus funcionários, as suas atividades que precisam ser realizadas na saúde, na educação, na infraestrutura. Okay. O outro item, o projeto Mansueto, para dar condição dos estados tomarem dinheiro para investimentos. E o sétimo item é aquele item que fala da ampliação de 2024 a 2028, da possibilidade dos estados pagarem os precatórios, porque nem São Paulo está tendo a condição de pagar. A gente vai continuar sobre esse assunto no próximo bloco. Senador, a gente vai dar para um breve intervalo e o Band Entrevista volta já.